Vamos voltar lá. Então, veja, como é para fazer uma revisão, né, daquilo que vocês estão vendo no curso, eu solicitei para os professores, né, os mediadores, para enviar um link para vocês de uma aula falando sobre média, moda, mediana, né, desvio padrão, intervalo interquartil, e eu acho que eles já devem ter mandado para vocês. Até esse vídeo, né, quem produziu foi a professora Patrícia, com a professora Mercedes, que está conversando com vocês. Então, até para poder ajudá-los, né, de uma melhor maneira possível, porque é muito conteúdo num espaço de tempo pequeno para a gente poder mostrar tudo, tá? Então, a gente já enviou para vocês, encaminhou esse vídeo, e agora a gente vai produzir esse, e aí a gente encaminha para vocês também, tá? Eu já vi que alguns professores já mandaram esse material para vocês aí. Então, vocês dão uma olhadinha, né? Porque esse PowerPoint já foi, né, lá no quadro de avisos para vocês também, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho das separatrizes, né? E para mostrar para vocês a diferença quando você trabalha com os dados não agrupados, né? E com os dados agrupados com o intervalo de classe. Tá legal? Vamos lembrar que todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar com seus professores, né? Os mediadores, tá? Hoje eu aqui, né? O professor William, tá? E eu só vou dar uma explanada sobre o assunto, mas vocês podem tirar mais dúvida com os seus professores depois, tá ok? Ó, então vamos lá. Vamos lembrar, né, que vocês trabalharam já com medidas de centrabilidade, tá? E a mediana é uma dessas medidas de centrabilidade, mas ela também é uma separatriz, tá? Vamos só relembrar que a mediana, né, ele é um valor central que vai dividir um conjunto de dados em dois conjuntos iguais, tá? E aí, você sabe que 50% desses dados estão abaixo da mediana e os outros 50% estão acima da mediana, tá? E aí, para esses dados que nós temos não agrupados, que é o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês, né? Vocês têm duas fórmulas para calcular a mediana. Então, você tem aqui embaixo, né? Ó, a mediana para quando o conjunto de dados for ímpar, né? E aqui de vermelho, né? Eu quis separar para mostrar para vocês a mediana quando o conjunto de dados, né, for par. Então, você tem duas formas diferentes para calcular a mediana quando os dados não são agrupados, tá? Lá na frente eu vou mostrar para vocês um conjunto de dados, né? Não agrupados e um agrupados com intervalo de classe, tá ok? Bom, aí você tem aqui, né, o cálculo do quartil, né, que é a primeira separatriz que vocês costumam ver, né? Onde você vai ter o seu conjunto de dados e você vai dividir esse conjunto de dados, né, em 4 partes iguais, tá? Também, de novo, né, nós vamos trabalhar com dados, por enquanto, não agrupados, né? O Q1, né, que é o primeiro quartil, ele vai dividir os seus dados em 25%, que vai ficar abaixo desse valor, e os outros 75% vai ficar acima dele, tá? O segundo quartil, ele coincide com a mediana, então isso é uma coisa importante, né? Até interessante para nós. Se você calculou a mediana, você não precisa calcular o quartil de novo, né? Basta você lembrar que o segundo quartil coincide com a mediana, tá? E o terceiro quartil, né? Você tem lá 75% dos dados estão abaixo dele, né? E os outros 25% acima desse valor. Aí eu coloquei um gráfico aqui para vocês, né? Para vocês darem uma olhada, até para verificar como que funciona isso, né? Você tem aqui de azul, né? Uma distribuição, né, dos seus dados, tá? E aí, nessa distribuição dos seus dados, né? Esse conjunto de dados que você tem essa primeira reta que aparece aqui de vermelha, né? Ó, que eu estou passando o mouse. Ele é o meu primeiro quartil, tá? Você tem no centro esse de azul, que é o meu segundo quartil, ou a mediana, tá? E aqui, por último, você tem aqui o terceiro quartil, tá? Que tá dividindo esse conjunto de dados, né? Se você olhar para a mediana, você tem 50% para cada lado.
Se você olhar para o quartil, né, cada um divide o meu conjunto de dados em 25% para cada trecho aí, tá? Bom, para calcular o quartil, né, a gente precisa tomar cuidado que para dados não agrupados, tá? Eu tenho essa fórmula que você está vendo de azul aqui, essa primeira fórmula que você está vendo aqui, ó, o QK, né? Onde o K vai indicar o número do quartil, né? Esse K ele vai de 1, 2 ou 3. Tá legal? E o que você está vendo aqui, ó, o X é o valor da variável e o que está entre colchete é um índice, né? Que vai indicar para você a posição dessa variável, né? Então, quando você fizer esse cálculo que está aqui, né? O K vezes N dividido por 4 mais meio, né? Se ele for um número inteiro, a conta para por aqui, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos supor que você tenha feito esse cálculo, deu lá 2, né? Então, o valor da variável que ocupa a segunda posição, ele é o meu primeiro quartil, né? Então, você não faz mais nada, você para a conta. Você só vai usar essa equação de baixo, né? Se quando você fizer esse cálculo desse índice e ele não for o número inteiro. Se ele for um número decimal, aí você vai tirar uma média, né? A gente chama de média ponderada, né? Para você calcular esse quartil, tá ok? Então, você pode perceber que aqui aparece o valor da variável, um ID, onde I é a parte inteira, né? E o D é a parte decimal. E aí você tira uma média ponderada que está aqui, tá? Para você calcular o seu quartil, tá? Eu estou passando as fórmulas tudo primeiro, tá? E depois eu vou pegar um exercício e a gente vai fazer todos eles lá, que eu acho que é melhor para vocês, tá bom? Bom, uma vez que você entendeu o que é o quartil, né? Você tem uma outra separatriz que é chamada décil, tá? Então, veja, o décil, ele vai dividir, né, o seu conjunto de dados em 10 partes iguais agora. Ah, então, você vai ter 9 décil para calcular, tá? E aí, cada décil desse, né, equivale a 10% dos seus dados. Então, se você falar para mim, eu preciso calcular o terceiro décil, né, o D3. Então, você sabe que 30% dos seus dados estão abaixo dele, tá? E os outros 70% estão acima dele. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, o D1, né, que é o primeiro décil, 10% está abaixo desses valores, os outros 90% acima, né? Você tem que o quinto décil, olha só que outra coisa interessante, né? Ele coincide com o segundo quartil e coincide com a mediana. Então, quando você calcula a mediana, você já sabe que o valor do segundo quartil e do quinto décil é igual. Não precisa nem fazer o cálculo, tá? E aqui eu coloquei o nono décil, né? Que você tem 90% estão abaixo desse valor e os outros 10% acima dele, tá? Ó, uma coisa interessante, né? Se você olhar para a fórmula do décil, ele é muito parecido, né, com o do quartil. A diferença é que aqui, ó, nesse índice que aparece, né, lá no quartil, você tem o K vezes N dividido por 4, porque você tem, né, está dividido em 4 partes iguais. Aqui você tem K vezes N dividido por 10, porque você está dividindo em 10 partes iguais, tá bom? E vale o mesmo conceito que você fez, né? Se for um número inteiro, esse índice, né, que vai indicar a posição, né, do décil, você para a conta ali, né? Se for um número decimal, você tem que tirar uma média ponderada, tá? E por fim, né, você tem aqui o que nós chamamos de percentil, né? Que nós vamos dividir o nosso conjunto de dados em 100 partes iguais. Então, o percentil ele é importante muito para trabalhar com probabilidade depois lá na frente, né? Tá legal? Então, você vai calcular o percentil, você vai calcular ele, né, de 1 até 99. Tá? São 99 percentis que vai dividir o seu conjunto em 100 partes iguais. Eu coloquei para vocês aqui o P10, né, que é o décimo, né, o décimo percentil, tá? Que equivale ao primeiro décimo, né? Ok? Coloquei aqui para vocês o 50º percentil, né? Tá? Que equivale a 50% dos dados para cada lado, então ele coincide com o D5,
conhecido por Q2, tá? Alguém estava com o áudio ligado aí. E por fim, né, você tem o P90, né, que é o 90º percentil, que 90% dos dados estão abaixo dele, né, e os outros 10% estão acima dele. Então, as separatrizes que vocês vão acabar trabalhando, né, é a mediana, o décimo, né, o quartil, o décimo e o percentil, né? E vocês podem ver, ó, que a fórmula ela é muito parecida com as outras também, né? O quartil, o KN divide por 4, o décimo, o KN você divide por 10, né? E o percentil, o KN você divide por 100, tá? Então, é nesse formato que a gente vai calcular, né, todos os dados que a gente quer, tá? Eu coloquei para vocês aqui vários exercícios resolvidos, né? Eu não vou mostrar, eu vou dar uma passada em todas elas, mas eu não vou comentar todas. E eu peguei um exercício lá no final, que é mais interessante, que é um exercício do tipo do ENAD, que a gente passa para vocês, que eu acho que é melhor para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, ó, se eu passar aqui os slides com calma, né? Vocês vão ver um probleminha bem simples aqui, né? Onde você tem aí os quartis, né? Sendo dividido, a mediana e por aí vai, tá? Mas aí eu vou colocar para vocês aqui, ó, né? Um problema que é usado na indústria, né? Para calcular a dureza de alumínio, tá vendo? Ó? E aqui eu coloquei um outro problema, né? Para eficiência de solda, que é calculado no curso de soldagem, tá? O que é importante para vocês, que eu vou usar, é esse exercício que está aqui, ó, tá? Que é um exercício que a gente já cobrou de vocês, né, numa dessas atividades avaliativas, né? Que é nesse formato que vocês vão encontrar, poder resolver os exercícios, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? A professora que está na live, se ela puder me ajudar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque quando eu começo a mostrar os slides, eu não consigo ver se alguém tem alguma coisa que quer falar. Pode perguntar. Estou no chat, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Tá bom. Então eu posso continuar sem problema? Olá. Olá, pois não? Oi, tem algumas alunas que não estão conseguindo acessar. Que não estão conseguindo acessar? Eu já compartilhei com elas o link, mas elas não estão conseguindo entrar. Aí eu tentei mandar mensagem aqui no chat, também está bloqueado, eu não consegui mandar para avisar. E agora, hein? Como que a gente faz? Deixa eu tentar baixar o link aqui de novo. E aí você puder mandar para elas de novo. Tá bom, vou mandar. Deixa eu dar Obrigada. uma olhada aqui. Não, deixa eu ver aqui. Configurações, habilidade. Bom, deixa eu só tentar voltar aqui um pouco para ver se eu consigo baixar o link aqui. Ok. Está no calendário, vamos ver aqui.
Ó, eu mandei o link novamente aí no chat. Você pode mandar para os alunos, por favor? Tá, vou enviar aqui. Obrigada, professor. Nada. Alguém quer fazer uma pergunta enquanto a gente está só esperando um minutinho para ver se os outros alunos entram? Professor, eu consigo ver o link aqui, os alunos conseguem? Porque não tem Consegue. nenhuma mensagem no chat aqui. Porque os alunos, eles não fazem parte da equipe, né? Então, eles não conseguem ver. Mas quando você manda o link para os alunos, eles entram e acessam sem problema nenhum. Entendi. Porque no chat aqui não tem nada. Eu mandei no chat aí. Então, só tem a sua conversa e a minha, dos alunos nenhuma. Eu não consigo ver o chat, por exemplo, aqui no meu Ah computador. lá. Eu também não consigo ver no meu. Eu não sei se é para todos. Não aparece o chat para mim. Para mim os, também os não alunos, aparece. os alunos, eles não vão conseguir abrir o chat mesmo, porque eles não fazem parte da equipe, né, do Teams. Eles têm que abrir o áudio e fazer pergunta, tá bom? Professora, eu enviei o link para os alunos que não estavam conseguindo, tá? Vou ver se elas Obrigado, conseguem. viu? Porque no Teams, você tem que fazer parte da equipe, né? E como eu não sei quem é que vai entrar no Teams, eu não tenho como cadastrar todo mundo, né? A gente tem, se eu não me engano, eu tenho mais de 2.000 alunos de estatística, né? Você não consegue colocar todo mundo. Então, você manda o link para o aluno entrar. Quando o aluno entra, né? Ele não consegue mesmo, né? Não consegue utilizar o chat, mas ele consegue conversar comigo, né? É só ele abrir o áudio, tá? E fazer pergunta. Que é dessa forma que a gente vai conseguir interagir, tá ok? Jaqueline, você Fala, tá Carlos. no. Será que vocês conseguiriam enviar o link novamente para mim ali no AVA? Porque tem alguns alunos da minha turma também que no grupo do WhatsApp eles estão falando que estão tentando entrar, mas está falando que está esperando como se estivesse esperando o acesso. Estão esperando alguém liberar o acesso para eles entrarem. Então vamos lá. Sim, é o mesmo problema que está acontecendo aqui com as meninas. Você Qual consegue que é o seu mandar para mim nome? no AVA? Você Qual consegue que é o seu mandar nome? no AVA? O meu nome completo Carlos. lá tá como Carlos César Almeida Costa. Eu estou Ah, eu vendo vou aqui. tentar. Olha, quem for da turma 13, da turma 14, 15, 16 e 17, está o link no AVA no fórum. Turma 14, 15, 16 e 17. Bom, vamos voltar aqui. Eu vou parar a gravação um pouquinho. Ó, eu